A paz do Senhor a todos. Que alegria ter você aqui conosco. Hoje vamos entrar em um estudo profundo e revelador no livro de 2 Tessalonicenses, uma carta escrita para uma igreja que enfrentava perseguições, confusões espirituais e muitos questionamentos sobre o futuro. Nesta mensagem, vamos entender como permanecer firmes quando tudo ao redor tenta nos abalar, como discernir a verdade em meio ao engano e como viver uma fé responsável enquanto aguardamos a volta do Senhor. Antes de começar, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Respire fundo, prepare o coração, porque agora é tempo de aprender, crescer e ser fortalecido pela palavra. Vamos começar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Perseverança na tribulação e a justiça de Deus revelada. 1:2. Saudação e identidade espiritual. Paulo inicia a carta se apresentando junto com Silvano e Timóteo, dirigindo-se à igreja dos Tessalonicenses que está em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Ele libera sobre a igreja graça e paz. Isso revela que a vida cristã começa e é sustentada pela graça e se manifesta em paz, mesmo em meio às dificuldades. 3:4. Crescimento da fé em meio às tribulações. Paulo declara que sempre dá graças a Deus pelos irmãos, porque a fé deles cresce cada vez mais e o amor de todos aumenta uns para com os outros. Mesmo enfrentando perseguições e aflições, a igreja não está retrocedendo, mas amadurecendo. Isso mostra que a adversidade, quando enfrentada com fé, produz crescimento espiritual. Paulo chega a se gloriar nessa igreja diante de outras, não por ausência de problemas, mas pela perseverança e fé que eles demonstram em meio às provações. 5. As aflições como evidência do justo juízo de Deus. Paulo afirma que essas tribulações são prova do justo juízo de Deus, para que os irmãos sejam considerados dignos do reino pelo qual sofrem. Aqui aprendemos que o sofrimento do cristão não é sinal de abandono, mas pode ser parte do processo pelo qual Deus confirma nossa esperança no reino eterno. 6:7. Deus é justo e trará descanso aos aflitos. Paulo declara com firmeza que Deus é justo. Ele retribuirá a tribulação àqueles que causam tribulação e dará descanso aos que hoje sofrem por causa do Evangelho. Esse descanso definitivo acontecerá na revelação do Senhor Jesus, quando Ele se manifestar do céu com poder e glória. 8:9. O juízo sobre os que rejeitam o Evangelho. Paulo descreve que Jesus virá em chama de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho. Esses sofrerão eterna separação da presença do Senhor, não por falta de oportunidade, mas por rejeição consciente da verdade. Aqui vemos a seriedade da escolha espiritual. 10. Cristo glorificado em seu povo. Paulo afirma que naquele dia, Cristo será glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. A glória de Cristo será refletida na vida daqueles que permaneceram fiéis. A igreja não será apenas espectadora, mas parte da manifestação da glória de Deus. 11:12. Oração para que a fé produza frutos. Paulo encerra o capítulo dizendo que ora constantemente para que Deus torne os irmãos dignos da vocação que receberam. Ele pede que Deus cumpra todo o propósito de bondade e toda obra de fé com poder, para que o nome de Jesus seja glorificado neles e eles nele, segundo a graça de Deus. Essa oração mostra que a fé verdadeira não é apenas crença, mas se manifesta em vida transformada, boas obras e perseverança até o fim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A verdade sobre a vinda de Cristo, o engano final e a firmeza na fé. O Munt 2. Um alerta contra o engano sobre a volta de Cristo. Paulo começa o capítulo fazendo um pedido urgente aos irmãos, relacionado à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele. Havia confusão na igreja.
Alguns estavam sendo perturbados por ensinamentos falsos, boatos espirituais, supostas revelações ou até cartas atribuídas a Paulo, afirmando que o dia do Senhor já havia chegado. Isso estava causando medo, instabilidade emocional e confusão espiritual. Paulo deixa claro que a igreja não deve ser facilmente abalada em sua mente, nem alarmada por qualquer mensagem que não esteja alinhada com a verdade do Evangelho. Aqui aprendemos que nem toda mensagem espiritual vem de Deus. O cristão precisa discernir e permanecer firme na palavra. 3. A verdade precisa vir antes do fim. Paulo afirma com autoridade: ninguém deve enganar a igreja de forma alguma. Ele ensina que 2 acontecimentos precisam ocorrer antes da volta de Cristo. Primeiro, a apostasia, um grande afastamento da fé verdadeira. Segundo, a manifestação do homem da iniquidade, também chamado de filho da perdição. Isso revela que o fim não chega de forma silenciosa. Ele será precedido por engano, rebelião espiritual e rejeição da verdade. A fé superficial não permanecerá. 4. O espírito de exaltação humana contra Deus. Paulo descreve esse homem da iniquidade como alguém que se opõe e se levanta contra tudo o que é chamado Deus ou objeto de culto. Ele se exalta a ponto de se assentar no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Aqui vemos o ápice do orgulho humano. É a tentativa final de substituir Deus pela autoridade humana. O pecado não é apenas desobediência, mas a tentativa de ocupar o lugar que pertence somente ao Senhor. 5. A responsabilidade de lembrar a verdade. Paulo pergunta aos irmãos se eles não se lembram de que ele já havia falado sobre essas coisas quando ainda estava com eles. Isso mostra que a igreja precisa ser constantemente lembrada da verdade. O esquecimento espiritual abre espaço para o engano. 6:7. O mistério da iniquidade já está em ação. Paulo explica que há algo, ou alguém, que ainda detém a manifestação completa desse homem da iniquidade. O mistério da injustiça já está operando no mundo, mas ainda não se revelou plenamente. Isso nos ensina que o mal não surge do nada. Ele cresce aos poucos, se infiltra, se normaliza, até que o limite imposto por Deus seja removido. Nada foge do controle divino. 8. A derrota certa do mal. Paulo afirma com esperança que quando esse iníquo se manifestar plenamente, o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o esplendor de sua vinda. Aqui vemos que o mal não terá a palavra final. Não será uma batalha longa. A simples manifestação da glória de Cristo será suficiente para derrotar toda mentira e rebelião. 9:10. O engano aceito por quem rejeita a verdade. Paulo explica que a vinda desse iníquo será acompanhada de poder, sinais e prodígios da mentira. Ele enganará aqueles que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso revela algo profundo. O engano não acontece por falta de sinais, mas por rejeição da verdade. Quem não ama a verdade se torna vulnerável à mentira. 11:12. Deus permite o engano como juízo. Paulo afirma algo sério e solene. Deus permite que essas pessoas sejam entregues a um forte engano para que creiam na mentira. Isso não é injustiça divina, mas consequência da rejeição contínua da verdade. Quem rejeita a luz acaba sendo entregue às trevas que escolheu. O juízo começa no coração. 13:14. A segurança dos escolhidos, Paulo muda o tom e traz consolo à igreja. Ele dá graças a Deus, porque os irmãos foram escolhidos desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Eles foram chamados pelo Evangelho para alcançar a glória do Senhor Jesus Cristo. Aqui vemos que a salvação não é fruto do acaso, mas de um plano eterno sustentado pela graça. 15. Permanecer firmes na tradição verdadeira.
Paulo exorta os irmãos a permanecerem firmes e a guardarem as instruções que receberam, seja por palavra, seja por carta. Isso mostra que a estabilidade espiritual vem da fidelidade à verdade ensinada desde o início, não de novidades espirituais. 16:17. Consolo eterno e fortalecimento final. Paulo encerra o capítulo com uma oração poderosa. Ele pede que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o coração dos irmãos e os fortaleçam em toda boa obra e palavra. A vida cristã não é sustentada pelo medo do fim, mas pela esperança, pelo amor de Deus e pela firmeza na verdade.